E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez no canal Investir é Maratona. Vamos fazer mais um vídeo conceitual aqui. Hoje vamos falar o que importa para você gerar renda passiva. Então, quais têm que ser os seus dois focos quando você está pensando em criar um patrimônio que vai te gerar uma renda passiva, que vai arcar com os custos da sua vida. Ou seja, você montar a sua própria aposentadoria, não depender de nenhuma pessoa ou de governo. Então, no decorrer da sua vida produtiva, você tem que acumular patrimônio em ativos de valor. E eu vou mostrar direitinho como isso funciona na prática, como todo vídeo aqui no Investir é Maratona. Na segunda etapa do vídeo nós vamos mostrar exemplos práticos disso. Mas para a gente iniciar essa conversa, vamos falar então como aumentar a minha renda passiva. E só existem duas formas da gente estar fazendo isso. Uma forma é aportar, ou seja, a gente todos os meses ter a disciplina e o foco de todo o dinheiro que sobra no final do mês, ou como eu falo aqui para você que está começando principalmente, é colocar como um custo de vida esse investimento. Então no começo do mês você recebeu a renda do seu trabalho, você separa já um dinheiro para investir. Então isso é importantíssimo, porque o aporte vai fazer com que você aumente o percentual da tua sociedade nas empresas ou nos fundos imobiliários que você investe. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar na segunda etapa com um exemplo prático, mas você vai comprando fatias da empresa, ou seja, você vai ganhando, aumentando a fatia do lucro que aquela empresa gera. E cada vez que você faz uma compra, né, na primeira compra você comprou, você tem, por exemplo, direito a R$10 do lucro daquela empresa. Você comprou de novo, você vai ter direito a R$20 do lucro daquela empresa. Então você está aumentando a sua participação em empresas que geram lucro, que geram riqueza. Então você está aumentando a sua renda passiva. Quanto mais você for fazendo isso, mais isso vai virando uma bola de neve. Porque esse lucro que você recebe, você reinveste na empresa. Esse lucro que você recebe, você reinveste na empresa. E assim você vai acumulando patrimônio para gerar grande renda passiva lá na frente, para arcar com seus custos de vida e você não depender de absolutamente ninguém. Então tenha isso em mente, cabeça de sócio. Se você for comprando percentuais maiores, aportando todo mês, você vai aumentar a sua renda passiva. Outra forma de aumentar a renda passiva, a cabeça que você tem que ter, é selecionar empresas de valor e de crescimento também. Então você tem que olhar historicamente, né, o passado, os resultados dessas empresas para pôr a probabilidade a seu favor. O quanto mais você verificar esse passado, você vê que são empresas robustas, que geram lucro ano após ano, que você vê uma tendência de crescimento de lucro, uma tendência de crescimento de receita, essas são as empresas que você tem que selecionar. Você tem que colocar a probabilidade ao seu favor. Eu não estou dizendo que você vai acertar todas, porque você não vai, você vai errar algumas empresas. Algumas empresas você vai ver o passado e isso não vai se refletir no futuro, mas você tem que colocar a probabilidade ao seu favor. A maioria das empresas que são bem geridas, que aumentam seus lucros de forma recorrente, que aumentam suas receitas de forma recorrente no passado, vão continuar entregando isso no futuro. Então você não tem que achar a grande tacada, investir tudo num exemplo, numa empresa, colocar todo o seu dinheiro, todo o seu capital numa aposta. Você tem que ter disciplina e foco. Tem que escolher as empresas que têm bons resultados, diversificar porque você sabe que vai errar e aportar todo mês. Quando você seleciona essas empresas por valor e crescimento, o que acontece? Por mais que você, por exemplo, pare por um tempo de aportar numa empresa, mas ela aumentou seu lucro. Então, você tinha um percentual lá do lucro da empresa, digamos que seja R$10, né, daquele lucro. No ano seguinte, essa empresa dobrou o lucro dela. Com o mesmo percentual, agora você não é dono de R$10 do lucro dela, você é dono de R$20 do lucro dela. Então, quando você seleciona empresas de valor e de crescimento, você, sem aportar, vai ganhar aumentando a sua renda passiva. Eu vou mostrar os dois exemplos para você, vai ficar muito claro. Então tenha disciplina, faça seus aportes constantes e escolha empresas de valor e de crescimento que você vai gerar sua renda passiva no seu futuro, que vai arcar com o seu custo de vida de forma tranquila. Turma, antes de entrar na segunda etapa do vídeo, a gente vai mostrar as duas formas de a gente aumentar nossa renda passiva.
Falar que agora o Investir é Maratona tem um Instagram, vocês podem seguir lá, bastante conteúdo direto, bem rápido, de você compreender diversos insights. Segue a gente lá, é só acompanhar Investir e Maratona, né? Porque não tem o acento. Os números que a gente pegou aqui são do exemplo, são da SLC Agrícola, a gente vai mostrar um exemplo prático. Primeiro ponto, né? A gente teve que achar o número de ações que a empresa tem. Então, no total são 193 mil ações. Vocês vão entender depois por quê. Outra informação que a gente pegou foi aqui o lucro líquido no Status Invest. Então, a gente pegou aqui o lucro líquido dos últimos 12 meses, que é esse 1 bilhão 131 milhões. E em 2020, qual foi o lucro da empresa, que foi 510 milhões, né? Então, a empresa quase dobrou o seu lucro. É justamente isso que a gente quer mostrar, que é uma das formas de aumentar a renda passiva. E aqui a gente pegou o valor, né, de fechamento em 30/12 de 2020, fechou a R$ 26,00 a ação hoje está a R$ 44,00. Então, para mostrar alguns exemplos. Aqui, então, primeiro é aumentar a participação na empresa. Então, você comprando mais ações da empresa, você vai ter, obviamente, mais participação no lucro e, por consequência, vai gerar mais renda passiva. Então, aqui o exemplo, por exemplo, 200 ações compradas. Se eu dividir as 200 ações por 193 mil lá que a gente pegou, né, que é o total de ações da SLC, esse é o percentual, né, representativo dessas 200, que é 0,000103567% da ação. Como essa ação lucrou, né, 1,131 bilhões de reais, né, e aqui que a gente pegou, ó, do lucro líquido, 1,131,97 bilhões de reais em 2021, qual é a participação que você tem baseado nesse percentual? Você tem R$ 1.172 de participação desse lucro de 1 bilhão. Então, como você faz para aumentar a tua renda passiva? Porque é isso aqui que vai ser distribuído em dividendos para você, tá? Geralmente fica em 60% desse valor no ano é o que você recebe, do geral da tua carteira. Mas qual é a forma de você ir aumentando a sua renda passiva? Comprando mais ações, né? E aqui eu quis mostrar, em 2020, se você tivesse investido 200, você teria gastado, né, 5 mil reais para ter 200 ações. No preço de hoje, que já está R$ 44,00, para comprar 400 ações, você tem que investir 17 mil reais, né? Isso só comprova que o aumento de lucro da empresa de um ano para o outro fez com que a cotação aumentasse muito, né? Quando eu tenho 400 ações, o percentual aumentou, né? Dobrou. Virou 0,000207134 contra esse aqui. E do 1 bilhão, na verdade, eu tenho R$ 2.344 de renda passiva a receber no ano. Ou seja, uma das formas de eu aumentar a minha geração de renda passiva é aportando mais, acumulando mais em empresas de valor. As empresas dão lucro e eu cada vez fico com um percentual maior desse lucro, fazendo, né, mais renda passiva para mim. E a segunda forma, que é você apostando, né, investindo em empresas de valor, como a CLC. Por quê? Porque ela vai aumentar o seu lucro. Então, um exemplo de 2020 e 2021. Repara que nesse cenário aqui que eu criei, a gente não aumentou participação na empresa. Então, eu comprei R$200 ações, desculpa, que valia 5 mil reais lá em 2020. E essas 200 ações desse ano valem já 8 mil reais. Então, eu tenho a mesma quantidade de participação, então percentualmente aqui dividido por 193 mil, vou continuar com a participação de 0,000103567. Só que o lucro em 2020 da empresa foi 510 milhões de reais. E esse ano, nos últimos 12 meses, já está acumulando 1.131 mil reais. Ou seja, mais que dobrou o lucro da empresa. Então, dos 510 milhões, qual era a minha participação com 0,00010? Era R$ 529 reais. E agora, eu mais que dobrei a quantidade, né, de participação. Por quê? Porque o lucro da empresa aumentou muito. Ou seja, em 2021, eu receberei mais dinheiro de renda passiva do que em 2020, sem ter investido R$1 a mais na empresa. Então, olha só como é, né, o mercado de ações. A gente investir em empresas lucrativas. Primeiro, o valor investido vai aumentar, ou seja, o meu patrimônio vai aumentar. Essa empresa vai aumentar os seus lucros, com que vai fazer com que a minha participação, minha renda passiva, né, aumente, porque eu vou ter um percentual maior do lucro líquido, né? Na verdade, eu vou ter o mesmo percentual, mas vai aumentar o valor do lucro líquido que aquela empresa me entrega. E esse lucro líquido vai ser distribuído para mim através de dividendos. Então, gente, é bem simples. Só existem duas formas da gente aumentar a renda passiva em ativos, né, como ações e fundos imobiliários. Aumentando, né, os aportes, ou seja, aumentando a quantidade de ações que eu tenho daquele ativo.
porque daí eu tenho um percentual maior, né, correspondente do lucro líquido da empresa, e outro é eu escolhendo empresas de valor que são bem geridas e elas, por consequência, aumentam seus lucros. E aí eu ganho mais renda passiva, porque com o mesmo percentual eu tenho maiores valores. É bem simples, é essa cabeça que o investidor tem que ter, cabeça de sócio. Quando você pensa que a empresa existe lá e tem um lucro, você entende que aumentando esse lucro vai aumentar a sua renda passiva, e nas ações, nos fundos imobiliários, é exatamente igual. Espero que esse conceito tenha ficado claro para você, e sempre o mantra aqui do canal, para nunca se esquecer: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.